Oi, pessoal! O vídeo de hoje é para mostrar um pouquinho para vocês do nosso dia a dia, de como funciona um processo de criação de um projeto. Muitas pessoas têm dúvidas, têm mais curiosidade mesmo em saber como que a gente chega naquele resultado final, quando a gente apresenta aquela imagem do quarto linda, como se fosse uma fotografia, né? Só que não é fácil e não começa dessa forma tão bonita assim. Então é o seguinte, quando um cliente fecha com a gente um orçamento, a primeira coisa que a gente faz é uma entrevista, que a gente chama de briefing, para conhecer certinho como é o dia a dia do cliente, quais as necessidades, qual é o espaço que ele vai usar, o que ele precisa, qual é o gosto, para depois, através de todas essas informações, começar o nosso processo de criação. Aqui no escritório, a primeira coisa que a gente faz é um esquema no papel mesmo, né? A gente coloca as medidas do ambiente, a gente coloca os móveis principais e faz um estudo do espaço. Quando está mais ou menos definido, a gente vem para esse programa, que é um programinha que faz imagens em 3D, e aqui a gente começa a montar o ambiente para ver em 3 dimensões como vai ficar. Esse nosso cliente é uma pequena cliente, é a Ana Luísa, ela tem 2 aninhos e ela está na fase de transição do berço para a caminha. E a mãe dela gosta muito do método montessoriano, então ela pediu que o quarto da Ana Luísa fosse preparado com algumas dessas características, tá? Então, o que a gente fez? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês como é que funciona. Aqui, a gente ergue as paredes, né? A gente faz o desenho do tamanho do quarto, coloca a posição da janela, coloca a posição da porta, tá? E a gente começa a colocar os móveis nesse ambiente. No caso do quarto da Ana Luísa, a mãe dela pediu que a gente colocasse uma cama casinha, que é uma cama muito linda, que hoje em dia tem sido a preferência de grande parte das famílias, das mães. As crianças adoram, porque além de ser uma cama segura, por não ter, ela é bem baixinha, então não tem perigo da criança se machucar caso role da cama ou caia da cama, né? Ela ainda tem a opção de ser colocada uma gradezinha aqui do lado, mas nesse caso a mãe preferiu deixar sem, e se houver a necessidade ela vai colocar aquela grade móvel que a gente encontra facilmente no mercado, que ela só encaixa, ela pode ser colocada e retirada todos os dias, sem problema nenhum. E as crianças adoram porque trabalha com a parte lúdica. A gente já foi criança, a gente sabe, né? Quem nunca sonhou em ter uma casinha, uma cabaninha no próprio quarto, dormir dentro de uma cabaninha? Inclusive dá para colocar um tecido, um voal em volta, né? Que deixa ela um pouco mais fechadinha. Dá para colocar essas luminárias de bolinhas aqui que também dão um efeito bem bacana. As crianças adoram, elas amam e aproveitam muito o quarto quando quando é trabalhado dessa forma mais lúdica. Então, aqui no quarto da Ana Luísa, a gente está propondo aqui a cama, nessa lateral. A gente poderia colocar ela no centro, tá? Mas o fato dela ser pequenininha ainda e ter a chance de rolar da cama, se a gente encosta ela na parede, a gente está criando uma proteção lateral, tanto nessa lateral quanto na cabeceira. Então, fica muito mais aconchegante, muito mais seguro para ela, tá? Aqui a gente está propondo um espelho, tá? Que é uma das características do quarto montessoriano, porque as crianças adoram e ajudam muito no desenvolvimento, elas se reconhecerem, poderem enxergar o seu reflexo, ajuda muito no desenvolvimento. E aqui o cantinho da leitura, com prateleiras para os livros. Normalmente as crianças já gostam muito de ler, e a Ana Luísa em particular,
é uma criança que gosta demais de livros e tem muitos livrinhos. E a mãe pediu que tivesse um cantinho no quarto dela que fosse acessível, que ela pudesse pegar e devolver os livrinhos sozinha, sem a ajuda de outras pessoas, né? Então a gente criou esse cantinho da leitura com as prateleiras e os livrinhos, e aqui no chão um puff futon, um almofadão. Daí tudo isso a gente vai discutir depois com a mãe dela, tá? Mas a princípio a gente está sugerindo aqui um futon com almofadas para ficar um cantinho bem confortável, tá? Aqui na lateral vai vir uma estante para os brinquedos, uma estante também baixa, ela tem pouco mais de 60 centímetros de altura, porque assim a criança consegue colocar e pegar os brinquedos sempre que tiver necessidade, tá tudo ao alcance, tudo à disposição. A criança desenvolve bastante autonomia dessa forma e ela desenvolve o senso de organização também, porque ela percebe que ela não só pode pegar, como também ela pode guardar depois de brincar. Isso é bastante importante. E aqui no centro, um tapete, né? Mesmo o piso lá do ambiente já ser um piso um piso laminado, que não é um piso frio, né? Um piso mais quentinho. Só que um tapete ele sempre traz um pouco mais de aconchego e ele delimita um pouquinho o espaço, mostrando para a criança aonde ela pode brincar, com um pouco mais de conforto. E fica bem bacana, fica um quarto aconchegante, fica um quarto bem bonito. Então é isso, pessoal. Tá apenas no começo, ainda tem muito caminho pela frente até chegar no projeto final, mas eu queria mostrar para vocês porque essa é uma grande curiosidade dos nossos clientes, né? Eles olham a imagem final, eles não têm ideia de como funciona todo o processo. E é assim que a gente trabalha e é assim que a gente se diverte também, porque é uma delícia montar esses espaços, ainda mais quando no final das contas, depois de um projeto executado, a gente vê a alegria e a satisfação das nossas crianças, né? E dos nossos clientes. Então é isso. Assim que o projeto tiver um pouco mais de detalhes, o próximo passo agora é continuar completando com os móveis, depois elaborar a questão das paredes, colorir um pouco esse projeto, né? Por enquanto ele tá bem branquinho ainda, bem sem cores, mas depois vai ficar muito legal. E assim que tiver um pouco mais de detalhes nesse projeto, eu venho aqui e filme de novo para mostrar para vocês. Vocês vão acompanhar esse projeto do início ao fim. Tá certo, pessoal? Até a próxima!